Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Flamengo ontem amassou o Botafogo nem viu a cor da bola. E eu trouxe aqui os comentários do programa F360, que aconteceu agora de manhã na ESPN Brasil, falando sobre os garotos da base, né, que tem tido oportunidade com Paulo Souza, João Gomes, Mateuzinho, Lázaro, e gerou um debate muito legal falando sobre isso, beleza? Vou deixar os créditos aqui na descrição do canal da ESPN Brasil para você se inscrever, direitos autorais são deles. E antes de dar o play aqui no vídeo para a gente acompanhar, quero que, por favor, você se inscreva no nosso canal, dá essa moral para o nosso canal crescer, deixe o like e ative o sino, beleza? Vou dar o play aqui e vamos estar acompanhando junto. O Flamengo voltou a jogar um grande futebol. E com a presença de jovens das categorias de base, que começam a mostrar muito bom futebol, como o Mateuzinho mais uma vez, não é nenhuma grande novidade. O João Gomes entra durante o jogo e volta a apresentar um bom futebol. E o Lázaro, que já vinha jogando bem quando estavam só os garotos, né? Antes dos titulares voltarem de férias, enfim, se integrarem ao time titular. E ele mantém agora, junto com os outros, jogando bem, participando de lances de gol. Olha aí, ó, os números do Lázaro. 6 jogos, minutos por jogo 57,8, 2 gols, 3 assistências. Uma delas foi ontem, né? Sim. Se eu não estiver enganado. Não me lembro em qual gol exatamente, se foi o gol do Arrascaeta, que foi o passe dele. Do Gabigol. Do Gabigol, né? Do Gabigol. E 69,4. Esse pessoal, professor, Mateuzinho, principalmente João Gomes e Lázaro, né? O Lázaro acho que é o mais recente, é o último a se destacar e aparecer. Estão pedindo passagem? Alguns há muito tempo. Eu acho que o caso do Mateuzinho é o mais gritante. E agora tem também a questão do Rodinei, né? O técnico tem um apreço pelo Rodinei, que eu entendo, eu acho o Rodinei uma importante opção para atacar, não para defender. Não peça para o Rodinei que ele seja o que ele não pode ser. E você terá um jogador útil para o seu elenco. E para a alegria de Paquita Rubro-Negra, que está sumida, o Isla vai perdendo espaço. O Isla vai perdendo espaço. Continue aí. Então, o Mateuzinho, para mim, é ponto pacífico. O caso do Lázaro, eu acrescentaria que ele vai ganhando um espaço. A gente tenta montar esses Flamengos ideais com Pedro e Gabigol juntos, tirando Everton Ribeiro com dor no coração. E, de repente, aparece um jogador como o Lázaro ontem, no lugar do Everton Ribeiro e cumprindo bem a função. E cumprindo mais do que ele prometia no início. Porque o Lázaro aparece, a gente pensa nele só como um cara de área ali, brigando com o Gabigol, brigando com o Pedro. Sim. E eu acho que isso encanta o técnico português, né? O Lázaro é um jogador que está apresentando isso. Para o João Gomes, a concorrência lá é grande. O Flamengo ainda pensa em trazer mais gente. Mas mesmo assim ele tem ganhado a confiança, o respeito da torcida, vai conquistando aos poucos o seu espaço. Acho que é quem tem mais problemas na posição em que joga. O João Gomes. Para se firmar. Mas ao mesmo tempo... Tá jogando muita bola, hein? Ele entra muito bem. Ao mesmo tempo, para mim, me parece o mais pronto para ser titular do time. O mais maduro. A maturidade que ele tem, a intensidade de jogo que ele tem tido. E acho que isso que encantou o Paulo Souza, né? Um jogador que tem leitura, mas consegue ali no meio-campo manter a pegada, fazer um trabalho de marcação impecável. Então, para mim, hoje, ele está até à frente do Mateuzinho. O Mateuzinho, para mim, ainda tem algumas carências a evoluir, a lapidar, mas ainda assim está na frente de Rodinei. Se o Paulo Souza pensa em jogar como lateral de origem, hoje o Mateuzinho é o mais indicado, mas pensando em maturidade de jogo, em entendimento, em personalidade, eu vejo que o João Gomes hoje deveria ser o titular. O Thiago Maia, para mim, seria até mais cotado, mais indicado, mas começa com um problema, uma lesão na perna, que vai ficar um tempo fora de ação. E por tudo isso, eu, no lugar do Paulo Souza, aproveitaria esse momento do João Gomes para dar mais lastro para ele, para deixar ele mais encaixado nesse sistema e pela bola que vem jogando, merece ser titular hoje. E num momento talvez um pouco mais favorável, vamos dizer assim, ao João Gomes, porque o Andréas também está oscilando e tal, né, Fábio? Exatamente, Abel.
Eu acho que o João Gomes ele tem grandes chances de se tornar titular do Flamengo. Um titular pode ser momentâneo, porque aí o Andreas pode recuperar sua condição técnica, o Thiago Maia pode voltar também, o Thiago é um grande jogador. Mas eu acho que no momento, eu acho que o João Gomes é quem larga na frente, assim, com relação a essa molecada que vem buscando espaço. Eu acho que ele está hoje ele está um passinho à frente do Andreas. Eu acho que os jogos que ele começou como titular, ele foi muito bem. Eu acho que o Andreas no time, no time de ontem, eu acho que foi uma observação também do Paulo Souza, de colocá-lo em um time forte, um jogo grande, para essa retomada de confiança também. Mas eu acho que as atuações do João Gomes o colocam assim ao lado do William Arão para formar esse meio campo, esse início de meio campo do Flamengo. E o Lázaro ele vem... É um jogador que atuava em uma outra posição, né? A gente olhava, como o professor falou, um pouco mais para frente, mas ele está aproveitando as oportunidades, né? Então, assim, o Paulo Souza está colocando ele na função que é hoje do Everton Ribeiro, que é pelo lado esquerdo, né? Então, assim, o Flamengo joga com uma linha de 3 zagueiros, e aí pelo lado esquerdo, né? O próximo jogador pelo lado esquerdo é o Everton Ribeiro, e em alguns momentos é o Lázaro, e o Lázaro está aproveitando isso. E ele também tem uma vantagem, porque a gente viu em algumas assistências que ele deu, né, até no jogo de ontem, porque ele sai do lado esquerdo, mas como ele tem essa formação de atacante, ele acaba indo para o meio campo, né? Então a gente vê no gol, na penúltima assistência dele, né? Então ele sai do lado esquerdo, ele vem conduzindo a bola, e ele faz o passe para o gol do Flamengo. No jogo de ontem, ele faz essa mesma movimentação, faz a tabela com o Gabigol, e o Gabigol acaba fazendo o gol. Então é um jogador que o Paulo Souza falou ontem, está gostando muito, porque ele absorve muitas informações, ele aceitou essa mudança tática para ele também, e é um jogador que coloca intensidade, né? Então é jovem, ele consegue fazer as movimentações defensivas e também tem esse poder para sair tanto pelo lado esquerdo, como trazer a bola para dentro ali, criar jogadas para dentro do campo, como a gente vem acompanhando. Então é uma molecada que está conseguindo o seu espaço. O Flamengo é um time cascudo, o Flamengo é um time de jogadores experientes, jogadores consagrados, mas é bom você ter jogadores jovens que te entregam também dentro do campo em alguns momentos, e tenho certeza que o Paulo Souza hoje, ele conta muito com o Mateuzinho, ele conta muito com o João Gomes e conta muito com o Lázaro também. Isso quem ganha é o elenco do Flamengo, porque as peças, né, as opções vão aumentando e o Paulo Souza tem mais condição de apresentar o seu trabalho. Vai muito do momento, do que o time está pedindo, né? Porque você vê, durante muito tempo o time pedia um lateral. Então, acho que isso também favoreceu toda a mística, inclusive da torcida, em torno do Mateuzinho, né? É o lateral prometido, como também pede um zagueiro até hoje. É a terra prometida, no caso do lateral prometido. No caso do João Gomes, por mais que ele esteja jogando, ele tem uma concorrência, primeiro, de nomes fortes. E segundo, essa tendência da diretoria, pensar em ir atrás de um volante, é isso que eu temo que possa dar uma incubada no bom futebol que o jogador está mostrando. De repente, o time está pedindo jogadores em outras posições, em outros momentos. Já o Lázaro, você falasse assim, não, se o Lázaro... No meio já seria difícil para ele, porque a gente fica aqui brigando um jeito de botar Gabigol e Pedro e ainda vai enfiar o Lázaro, né? Aí, em princípio, você falaria assim, não vai ter chance nenhuma. O Souza pelo está lado um espaço legal para ele ali, pelo lado esquerdo. Muito bem, ele já conquistou o Paulo Souza taticamente. Né? E já ganhou mais pontos que o Marinho, por exemplo. A gente está vendo essa pergunta aqui embaixo, se o Lázaro pode ganhar mais espaço em comparação com o Marinho. Ele mostrou que é um jogador que tem uma disciplina tática maior. Ele é escalado para jogar do lado esquerdo, para marcar lateral eventualmente, e faz. Cumpre a função, mas com chegada, com diálogo com o Gabigol, por exemplo. Não só disciplina tática, claro que é importante, mas também qualidade técnica, né? E assim, algo que precisa ficar muito claro para o Marinho. Ele entra num time, num sistema que é uma realidade muito diferente da do Santos. O Santos exigia do Marinho a capacidade individual, o intuitivo. No Flamengo, ele vai ser mais exigido pelo lado cognitivo, pelo lado tático. Então, ele tem de se adaptar a isso. Não significa ser um jogador que vai ser menos protagonista. O Marinho pode ser ainda mais protagonista e decisivo se entender o futebol coletivo do Flamengo. Então, acho que é um recado muito claro essa ascensão do Lázaro, o Lázaro ganhando espaço, que o Marinho precisa observar o que o Lázaro tem feito
para ter uma entrega que nunca faltou disposição ao Marinho, nunca faltou técnica, intensidade. O que falta é entender o funcionamento coletivo e se adaptar a ele, algo que é muito diferente do que ele vivia no Santos. E rapidinho, antes da gente falar de arbitragem... São posições diferentes também, né, Breler? Diga, Fábio, Sim, diga. Sim. Não, assim, só que são posições diferentes. Você não pode colocar o Lázaro hoje no mesmo cesto que o Marinho, né? Porque o Marinho é um jogador de beirada de campo. Eu acho que esse é o problema do Marinho também, porque o Paulo Souza, ele imagina o Marinho jogando um pouco mais centralizado. E aí o Marinho vai precisar de um pouco mais de tempo, né? O Marinho, no jogo que esteve em campo, que o Paulo Souza falou um pouco dele, ele pediu que o Marinho jogasse um pouco mais no meio campo. E a gente sabe que o Marinho, o forte do Marinho é jogar pela beirada direita, né? Então ali o Marinho é muito útil. Ele entrou ontem no jogo, ele fez boas movimentações, ele teve um chute a gol também, quase o Marinho acaba fazendo um gol também ontem. Então são posições diferentes. O Lázaro é um atacante que está sendo colocado e observado como nessa segunda linha pelo lado esquerdo, né? Então o Lázaro ele tem responsabilidades defensivas e também tem movimentações ofensivas, mas é uma outra função. O Marinho já é um atacante de beirada de campo. Agora o questionamento em cima do dia a dia de trabalho é se o Marinho vai conseguir mudar um pouco o seu estilo de jogo para que o Flamengo saia favorecido. Então parece que o Paulo Souza quer usar o Marinho do meio campo para a direita. E o Marinho fica um pouco teimoso porque ele gosta de jogar somente na beirada do campo. Então é um processo, né? Eu acho que o Marinho vai ter que entender algumas questões táticas, técnicas, e o Paulo também vai entender que o Marinho funciona muito bem quando for solicitado, atuando na função que ele teve tanto sucesso, principalmente no Santos. Inclusive o Marinho faz uma jogada ontem pela ponta direita, Sim. que ele vai no fundo e cruza, né? Exatamente. E não sai o gol do Flamengo. E que me chamou a atenção, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver também, porque quando termina o jogo, continua ainda a transmissão, e eu continuei ali ligado no canal ali do Campeonato Estadual, no jogo do Flamengo. O Paulo Souza entra em campo, cumprimenta a equipe de arbitragem inteira, e aí depois ele encontra o Marinho lá no meio de campo e fica conversando com o Marinho. E a transmissão mostrou, depois do jogo, ele ficou conversando, gesticulando, apontava para a direita, para o meio, e o Marinho ouvindo. Porque ele sabe que o Marinho tem muito potencial, tem muita bola. Então, esse cara encaixado no jogo coletivo é um luxo. Ter um cara como o Marinho para sair do banco de reservas, ou até mesmo o Marinho tem bola para ser titular, para disputar a posição nesse time. Então, é entender que essa mudança para ele não é nem tão brusca assim, como o Fábio ressaltou. Talvez só uma mudança de posicionamento, mas o Marinho no Santos estava acostumado a levar muitas jogadas para o meio, para dialogar com os atacantes, para tabelar. Então, Para soltar um mini míssil. Ele precisava fazer isso no Santos. Não vai ser Era algo uma de necessidade. outro mundo para ele se adaptar a essa função. Eu só fico meio assim receoso nessa coisa de querer transformar demais o jogador. De repente você não ganha o jogador que quer e perde o que você poderia ter. Então, agora eu faço uma pergunta para você e para a diretoria do Flamengo. Precisa contratar um volante? Precisa pegar Thiago Mendes? Cara, o João Gomes está comendo a bola. Para que a diretoria vai inventar de trazer um volante? Aí vai acabar o quê? Como vão comprar um volante? Ele vai ser meio que obrigado a botar o cara para jogar e vai deixar o João Gomes, que é da base, é o lado mais fraco, vai deixar de lado. Então isso não pode acontecer. O Mateuzinho tá jogando bem pra caramba. Isla praticamente não vai ser utilizado esse ano. O Flamengo já vai descartar ele mesmo. O Paulo Souza não quer ele. O João Gomes comendo a bola. Lázaro, na final e agora, esses dois jogos, apresentou um ótimo futebol. Espero que continue assim. Então, diretoria, vamos parar de querer procurar jogador onde não precisa. O Flamengo não precisa pegar volante agora. O João Gomes está comendo a bola. Em relação ao Marinho, o Marinho eu ainda vejo ele como um jogador reserva e ele vai ter que obedecer o que o Paulo Souza fala, né? Porque todo mundo já viu aí que o Paulo Souza reclamou um pouquinho dele, que ele ainda não obedece o que o Paulo Souza fala, então, mas é um grande jogador, então eu creio que ele vai se adaptar ao estilo de jogo do Paulo Souza, beleza? Deixa aí nos comentários o que você achou desse debate aí, o que você acha desses garotos da base estar ganhando oportunidade, acha que eles podem ser titular ou ainda só é peça de reposição?
deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like, ative o sino e não deixe de se inscrever no canal, beleza? Vamos crescer esse canal aí, vamos se inscrever e deixar o like, beleza? Tamo junto, saudações!